Hoje nós vamos, né, hoje nós vamos conversar sobre esse intrigante tema entre crer e sentir. Entre crer e sentir. Eu acredito ter uma relevância esse tema, porque quando determinados sentimentos se fazem muito intensos dentro da gente, isso tem a tendência de capitanear os nossos comportamentos na direção daquela intensidade, né? Na direção daquela intensidade. Então eu quero aqui elencar alguns aspectos para a gente tentar visualizar o contexto, para depois a gente vir falar na importância do crer, tanto quanto no seu significado, porque eu acho que a gente precisaria delimitar o significado do crer para então destacar a sua relevância como um antídoto eficaz com relação àquilo que prorrompe dentro da gente na forma de sentimentos e sensações intensas e agressivas e até na direção de pensamentos renitentes e obsessivos, ok? O que acontece? Na nossa subjetividade, tá? A gente começa dentro de uma bolha imaginária, tipificada pela nomenclatura ingenuidade. A nossa ingenuidade, né, por ela ter poucos parâmetros e uma concepção altamente limitada da realidade, tanto de si mesmo quanto da realidade que a rodeia, ela geralmente dispõe, tá, de uma manifestação mais pura dos nossos sentimentos e sensações positivos, ok? No entanto, uma vez dentro desse mundo idílico, ok? A gente não consegue obter, muito menos vivenciar as vantagens de uma consciência. Porque a grande verdade é que dentro de um mundo idílico, onde tudo é uniforme, onde tudo é conforme, onde tudo é consonante com o tudo, a gente não tem contato com o contraditório, a gente não tem contato com o contraste. E sem contrastar a realidade no qual a gente está inserido, a consciência se faz inviável. Portanto, poderíamos dizer, de uma certa forma, que ingenuidade, ela é antagonicamente proporcional à consciência. E a consciência diametralmente oposta, de maneira proporcional, à ingenuidade. Quanto mais ingênuo, menos consciência. Quanto mais consciência, menos ingenuidade. Como a gente nasce dentro desse mundo idílico, a gente naturalmente dispõe das engrenagens do prazer, da satisfação, da alegria. E por mais que, obviamente, a gente vivencie tristezas, porque aí nós vamos falar, estamos aqui falando lá da faixa etária da infância, ok? Por mais que nos visite tristezas, como por exemplo a negativa de um pai ou de uma mãe de ceder o filho de comer um doce antes da refeição principal, e aí a criança chora. Mas esse choro, essas tristezas que são vividas lá naquele período, elas não perfazem uma intensidade, suficientemente forte para
promover uma desestabilização do sistema psíquico. Ok? É diferente quando a gente já fala de um quadro de abuso, de um quadro de agressão intensa, ou de coisas na direção que fiquem forçando a linha limítrofe da bolha da ingenuidade. O fato é que esse inconsciente, que eu no popular chamo pelo nome de alma, ao mesmo tempo que ele carrega o potencial de nos inebriar com a alegria e o prazer, ele também carrega o seu potencial oposto. Embora via experiência, a gente só vai ter esse conhecimento mediante determinadas vivências. E são certas experiências que, pelo modo como elas impactam a nossa subjetividade, que aquele potencial oposto ao que a gente estava familiarizado de viver na nossa ingenuidade é atiçado, é induzido, é provocado dentro da gente e faz então eclodir dentro da gente uma manifestação oposta, que justamente por ela ser estranha, por ela ser esquisita e desconfortável, a psique do sujeito se perde na maneira de lidar com aquele fenômeno. Por isso que as nossas primeiras tristezas, com uma intensidade suficiente para desestabilizar o nosso sistema psíquico, geralmente, na maioria massacrante das vezes, é vivenciado como um trauma. Como um trauma, porque traumatiza. Geralmente, às vezes, a pessoa ela vai vivenciar isso na separação dos pais, ou numa agressão muito forte que ela recebe, ou num abuso pelo qual ela passa. Alguns vão vivenciar isso mais tarde, numa desilusão amorosazinha que ela teve na adolescência. Enfim, o modo como essa eclosão do oposto àquilo que nós estávamos familiarizados a viver na nossa inocência e na nossa ingenuidade, a experiência que desencadeia essa oclusão, essa eclosão, ela pode ser a mais diversa possível. Às vezes até coisas simples demais. Mas em geral, ela se dá de maneira traumática. E naquilo que ela traumatiza, o trauma ele tem o poder de chancelar a intensidade do afeto no modo como ele cria um registro neuropsicológico na subjetividade do sujeito. E aí, o próprio sistema psicológico do sujeito cria mecanismos defensivos para ajudar o sujeito a não entrar em contato de novo com aquela intensidade. E é aí que esses mecanismos defensivos começam a nortear o comportamento do sujeito. E aí, vamos lá, vamos começar aqui a elencar aqui uma série de possibilidades. O sujeito que viveu uma desilusão amorosa, como tendo sido aquilo que na adolescência foi o que mais produziu intensidade, ele então tenderá a passar um bom tempo sem querer se relacionar diferente, em querer objetificar a relação como forma de tentar evitar aquele tipo de eclosão novamente. Ou se ele se permitir entrar numa nova relação, ele vai entrar tão paranoico, tão persecutório, tão obsessivo, que é ainda um mecanismo de defesa de ficar tentando controlar a situação para de alguma forma não incorrer na possibilidade de reproduzir aquela situação traumática. Existem aqueles outros que, talvez porque se traumatizaram com um comportamento inadequado dos seus pais na infância e na adolescência,
passam a vida adulta criando mecanismos de defesa para tentar se esquivar de todas as formas possíveis daquele acontecimento original, né? Como, por exemplo, a gente agora pode até ir um pouco mais para frente. Existem pessoas, né, que vivem dentro de uma certa, vamos dizer assim, bolha de normalidade, sem ter maiores intensidades ou conflitos sempre teve e tal, mas nada que parece ter ultrapassado um determinado limiar de conflito ou de instabilidade interna. E alguns conseguem chegar até uma idade bem avançada. E às vezes vai ser um acontecimento inusitado que vai provocar essa instabilidade no sistema. Por exemplo, eu tive, né, uma pessoa próxima, né, que uma vez falou para mim: Felipe, olha, sinceramente, eu nunca vi maiores problemas, sabe, com relação a essas questões da mente, da psicologia. Vou até te ser sincero, Felipe. Durante muitos anos eu achei que isso era até frescura. Achei. Né? E olha que ele tinha já para lá dos seus 40 anos de idade. Mas, Felipe, depois que o meu pai faleceu, virou uma chave aqui dentro. E eu não consegui elaborar essa perda. E isso começou a refletir na eclosão de certas sensibilidades e sensações que outrora eu não sentia, pelo menos na intensidade em que eu comecei a sentir. E isso hoje está me gerando um conflito danado, porque agora eu começo a entender a importância e o lugar da psicologia. E aí aí é que você vê. Olha quanto tempo durou. Eu não posso dizer, tá, obviamente, que uma pessoa dessa, na altura do campeonato... Ah, Felipe, você quer dizer então que essa pessoa, até lá os seus 40 e tantos anos, ela estava vivendo dentro de uma bolha de ingenuidade? Não. Já havia ali a consciência de muita coisa. Mas havia uma dimensão ainda profunda da alma com o qual ele ainda não tinha tido contato, né? E ele, obviamente, já foi tendo, durante o curso da vida, muita consciência de altos e baixos, de tristezas e alegrias, de amores e decepções. Mas foi pela via da partida do pai dele que uma certa profundidade desconhecida da alma dele se manifestou. E se manifestou com uma qualidade, uma tonalidade e uma intensidade de sentimentos e sensações que aí sim conferiu para a consciência dele a impressão de que ele não estava no controle do barco. É esse nível de sentimento que eu quero refletir hoje aqui. É aquela intensidade de sentimentos e de sensação e de sensações que retiram do sujeito a impressão de que ele está no controle do barco, de que ele está capitaneando a própria vida, que produzem nele a sensação de que, pelo contrário, ele está sendo conduzido por forças de natureza inconsciente e que levam ele repetidamente a fazer aquilo que conscientemente ele gostaria de evitar. Aquilo que conscientemente ele gostaria de evitar. Portanto, esses sentimentos e essas sensações é o que eu quero aqui problematizar. Porque quando elas prorrompem dentro do sujeito, numa mentalidade e numa configuração psicológica
que não estava familiarizada e nem acostumada a lidar com aquela qualidade, com aquela intensidade de sentimento, isso geralmente se estabelece de maneira traumática. E esse trauma, como eu disse lá atrás, ele cria um registro da intensidade. E a psique, então, vai começar a desenvolver formas de se defender da intensidade daquele desconforto que é produzido dentro dele. E são essas defesas que, embora tenha o objetivo de defender, podem acabar levando o sujeito a se auto-boicotar na sua vida. Porque aí ele vai evitar de fazer coisas que ele tem pleno potencial de fazer, mas para ele não ter a sensação de que aquele cenário pode se reproduzir, então ele evita fazer, ele evita viajar, ele evita estar junto. Ele então vai se fechando, ele vai se encaramujando, ele vai atrofiando potenciais, ele vai vivendo aquém dos potenciais e das forças que ele carrega. E isso tudo como mecanismos defensivos para se tentar, na medida do possível, evitar uma nova eclosão daquele estado anímico que produz uma verdadeira perturbação no sujeito, né? E é exatamente isso aqui que eu quero trabalhar, porque muito dessas manifestações, elas se estabelecem de maneira crônica nas pessoas. E dali para diante elas começam a orquestrar, e eu melhor diria, por que não dizer escravizar o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas, porque daquele evento em diante, aquela pessoa às vezes nunca mais foi a mesma, ela nunca mais foi espontânea, ela nunca mais se permitiu confiar, ela passou a nunca mais frequentar determinados lugares ou a se permitir determinadas experiências. Algumas delas carregam até hoje sequelas nas suas vivências sexuais, que são vividas muito aquém do potencial que ela carregaria de poder ser plena nessa dimensão da vida. Existem aqueles outros que desenvolveram comportamentos compulsivos, por exemplo, numa relação neurotizada com alimentos, como que comendo, na busca de preencher um vazio ou de criar uma espécie de estabilização de um nível de perturbação que elas não conseguem sossegar do lado de dentro. E ora, eu estou falando de comidas, o que dirá de químicas e das drogas? Sim, quantos não são aqueles que, para driblarem determinadas angústias, eles então se utilizam de determinadas químicas como forma de promover um alívio relativo a um estado tão contínuo de sofrimento e de agonia interna. Inclusive tem uma constatação particularmente minha, né? Que depois de ter visitado tantas casas de recuperação e de interagir com pessoas inseridas dentro desse contexto, eu posso enfaticamente afirmar para vocês que quando você visita uma casa de recuperação, saiba, o menor dos problemas daquelas pessoas que estão lá são as drogas ou a bebida. Pelo contrário, na maioria massacrante dos que estão lá, as drogas e as bebidas, elas foram as alternativas defensivas para o sujeito conseguir uma viabilidade mínima de sobrevivência emocional dentro de um contexto altamente escabroso, de natureza relacional, de natureza familiar, ou seja, tendo os mais diversos contextos. Portanto, são desses sentimentos intensos que, pela sua intensidade, remetem as pessoas à procura
ou à procura ou ao desenvolvimento até espontâneo e instintivo de mecanismos de defesa que acabam prendendo o sujeito em mecanismos que boicotam a própria vida do sujeito, é desses sentimentos que nós queremos aqui falar. O primeiro passo de a gente poder criar uma solução básica para isso que nós estamos falando é o autoconhecimento, ok? Eu não posso chegar aqui para falar de crer sem antes o sujeito entender qual o endereço, qual a origem que formou aquela intensidade anômala que passou a criar perturbações, agonias e desconfortos dentro dele. Ah, foi aquele acontecimento X, ah, foi aquele acontecimento Y, ah, isso teve lá a ver com a época da criação, ah, isso aconteceu da adolescência para frente, ah, isso teve a ver com uma desregulação hormonal, pode ser também. Enfim, fatidicamente o primeiro passo é o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, é isso até que eu digo para muita gente, ele perfaz apenas 50% do caminho. O que já é muita coisa, não é verdade? Mas 50% do caminho é só a metade do caminho. Existe um outro 50% para percorrer. E é aí que vai entrar o significado e a importância do crer. Isso por quê? Porque por mais que a gente possa conhecer o endereço das nossas fobias, a razão dos nossos pânicos, a arquitetura das nossas configurações emocionais adoecidas, esse conhecimento em si, ele não dá conta de desmantelar as engrenagens que se formaram no funcionamento anímico, no funcionamento da alma do sujeito. Não dá conta. Os insights que a nossa consciência tem, eles são muito rápidos. Inclusive, existem pessoas que nunca foram à psicoterapia, mas elas vivem a vida com uma lucidez considerável em relação ao endereço e à origem de muita coisa que elas sentem. Elas só não conseguem reverter as implicações que a origem daqueles acontecimentos deflagrou dentro dela. Mas se for em termos assim de olhar para trás, para ela visualizar, ela tem conhecimento. E é nesse meio de campo aí que a maioria se perde. Porque como ter o conhecimento daquilo que originou, a intensidade daquilo que eu sinto, não muda de imediato o que eu estou sentindo, muitos pensam, então eu acho que ou eu não entendi direito, ou ainda existe algo no qual eu ainda tenho que entender para mudar essa coisa aqui. Mas não é bem assim que a banda toca. Jesus, ele disse uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade não pode ser um insight passageiro na consciência. A verdade, essa que a gente descobre para nos libertar, precisa se transformar na ótica interpretativa no qual você passará a acreditar independente daquilo que você sinta. E aí será esse crer nessa verdade compreendida que cumprirá uma função terapêutica de paulatinamente, gradualmente, ir mudando a maneira como você se sente. Entendeu? Olha, essas coisas todas, por favor, depois assistam o vídeo de novo, façam recortes daquilo que vocês entenderem e acharem como válido. Vai ficar tudo gravadinho aqui para vocês captarem, mas vai pegando a ideia. A grande verdade é que
esse nosso sentir, essas nossas reações, esses nossos mecanismos de defesa, essas manifestações involuntárias da nossa alma, por que que são involuntárias? Porque elas não são manifestações que você diga assim, eu quero me sentir um pouco angustiado agora aqui por conta do falecimento da minha mãe. Ai, que angústia. Não, isso é uma coisa que a gente sente. É involuntário. Muito menos se tem a capacidade, tal qual um interruptor. Eu acho que eu vou desligar essa angústia aqui, ó. Puf, cantou. Eu acho que ela já deu o que deu, né? Vou desligar aqui essa angústia. Não é assim que a banda toca. Toda essa manifestação de sentimentos, sensações e pensamentos de natureza involuntária advém de uma dimensão da nossa subjetividade que a psicologia denominou de inconsciente. E eu, particularmente, utilizo a nomenclatura alma, porque eu creio que seja um termo mais popular e de mais fácil acesso para a gente entender. A nossa alma, eu poderia assemelhá-la, tá, a uma característica cerácea, ou seja, de cera, ok? A nossa alma, ela... Você já viu lá aquele museu dos bonecos de cera? Aquela cera é aquecida e ela é colocada numa forma. Depois de um tempo, abre-se a forma e a cera está totalmente modelada conforme a forma da forma. A nossa alma, ela é assim. Ela tem essa característica cerácea. E ela se molda conforme a forma que lhe é imprensada. E aí você perguntaria, e Felipe, o que é a forma da alma? A forma da alma é o nosso olhar. É o nosso olhar. Dependendo do modo como você vê, é a maneira como você vai se sentir. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e ela me virou e ela falou o seguinte. Ela está com a vida, estava, com a vida toda encalacrada no âmbito afetivo, cheia de medos, cheia de culpas. E ela virou para mim e falou, Felipe, cara, homem não tem como resistir. Não tem como resistir mulher, Felipe. Homem para resistir mulher, de duas umas, Felipe. Ou ele é a reencarnação de Jesus Cristo, ou ele é gay, Felipe. Porque tirando isso não dá. Veja como que aí subjaz um olhar forma. Quem olha assim, obviamente vai se sentir assim. É um olhar forma. Molda. E essa forma expressa pelo olhar dele foi uma forma herdada, fabricada da cultura familiar do qual ele saiu, do qual ele viveu. É na cultura familiar onde boa parte da estrutura da forma do nosso olhar é construída. E é essa forma que vai moldar e modelar a maneira como a gente vai sentir e experimentar a vida. Ora, eu não tenho como mudar, por exemplo, os sentimentos e os impulsos e a maneira desse rapaz sentir e perceber a vida. Não tenho como, porque os sentimentos e as sensações dele estão apenas correspondendo a um olhar constituído por suas crenças. Por suas crenças. Ele acredita naquilo que ele me falou. Felipe, o homem para resistir uma mulher, ou ele é a reencarnação de Jesus Cristo, ou ele é gay. Isso é uma crença. E aí, quando o olhar estabelece essa crença, em termos daquilo que a gente vai sentir e pensar, meu Deus,
Não tem oração, macumba, voodoo que vai levar você a se sentir de outra forma. Porque o nosso sentir é cúmplice, é resultado das crenças que constituem o nosso olhar. Portanto, né, a primeira coisa que a gente vai trabalhar no sentido, quando a gente para pensar, né, em termos de sentimentos intensos, ferinos, desconfortáveis e que desestabilizam a nossa psique, e principalmente quando tal configuração já perfaz um tempo considerável da vida e da experiência do sujeito, possivelmente aquele sentir, aquele modo de sentir, ele já virou um modus operandi, ele já se estabeleceu como uma forma, como um modelo dentro do sujeito. E aí é que tá. É nesse patamar que eu digo. Não adianta o sujeito apenas conhecer a origem da onde se formou. A origem de como se formou a forma do olhar dele. As crenças que constituem a forma do olhar dele. Esse conhecimento é muito importante. Mas como eu estava dizendo, ele só cumpre 50% do caminho. Os outros 50% você vai ter que lidar com a realidade de que você tem uma alma que durante muitos anos foi moldada dentro de uma forma, adaptando ela àquele tipo de configuração. Isso inclusive tem a sua pertinência no aspecto neurológico, mas eu não vou nem entrar nesse campo aí para a gente não se estender muito. Porque a grande verdade é que o próprio cérebro, no seu metabolismo interno, ele cria configurações porque ele trabalha pela lei do menor esforço. Então, se ele desenvolve um padrão de funcionamento, é aquele padrão que tende a revigorar. Criar um novo padrão de funcionamento é algo que, embora aponte muitas das vezes numa direção saudável, a sua operacionalização é neurologicamente desconfortável. Essa que é a verdade. É vivenciada com desconforto. É aí que entra o crer. O crer, ele é uma atitude possível do sujeito que não se reduz a sentir, porém implica sentimento, não se reduz a sensação, ainda que possa possuir aspectos da sensação, não se reduz a pensamento, embora esteja envolvido, o pensamento trabalha em conjugação com isso. Crer, eu poderia associar essa atitude, pelo menos em termos de significado, com uma equivalência de decidir. É uma decisão. Mas não baseado naquilo que eu sinto, não baseado naquilo que eu penso, baseado no entendimento que eu tive. Até quando eu começo a aprofundar a reflexão nessa direção, eu costumo dizer que esse crer, ele significa um delírio voluntário, uma esquizofrenia consciente. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo dessa pessoa que fez esse desabafo comigo com relação à crença, forma que ele construiu no olhar dele acerca da concepção do que seja homem. Homem só não pega a mulher se ele for a reencarnação de Jesus ou se ele for gay. Ok. Obviamente, não preciso dizer que tudo o que se movimenta e seja do sexo feminino
esse camarada é despertado por uma volúpia extraordinária, ok? Então, só que isso começou a desencadear uma série de contradições, conflitos e de inconsistências em escolhas e compromissos que ele foi assumindo no curso da vida dele. Então ele precisou refletir sobre isso. E é aí que começou o trabalho terapêutico de a gente ter identificado o endereço das crenças, da forma do olhar, mas depois chegamos na etapa da terapia de uma nova forma para a alma, de uma nova maneira de ele poder sentir e experimentar a vida. E para isso, ele precisaria se apropriar de uma verdade, não como quem sente, porque como quem sente ele está moldado no padrão anterior, mas como quem crê. Olha, nada em mim me comunica isso. Mas partindo do que esse camarada está dizendo, e entendendo que isso faz sentido, eu vou acreditar como se isso fosse verdade. E eu vou passar a buscar, me esforçar, a viver e a olhar como se essa constatação fosse a minha verdade daqui para frente. Repito, isso não é de imediato, mas isso começa a ter efeitos progressivos de transformação bombásticas na alma. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Tanto que é das próprias palavras de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 21, quando ele diz, se não é no capítulo 21, é no capítulo 12, é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. A vossa alma. É na perseverança. Tem gente que termina relacionamento e o apego do sentimento é tão grande que ela entende que ela deveria não entrar em contato por uma questão de autoestima, por uma questão de amor próprio, de autorrespeito, face à toxicidade daquela relação para ela. Mas no modo como o olhar anterior dela moldou a maneira dela sentir e se perceber, ela durante tanto tempo se acreditou carente, suscetível, né, que ela então não acredita que para ela seja possível se manter firme diante do assédio da outra pessoa de tentar retornar. Esse conflito aí que entra o crer. O crer. E aí, inclusive, tem muita gente que não termina relacionamentos dos quais ela já concluiu que não é bom e que não é benéfico para ela, com medo de perder a palavra e acabar retornando. Porque a grande verdade é que a gente norteia boa parte dos nossos comportamentos por aquilo que a gente sente e não por aquilo que a gente crê.